Sabe aquela vontade de desaparecer, de ficar invisível só para não sermos magoados? Pois é, essa sensação, ela tem uma razão de ser, uma origem bem profunda. Todos nós, sem exceção, temos cicatrizes da nossa infância, que acabam por nos moldar, muitas vezes sem sequer darmos por isso. E hoje, olha, vamos falar de uma das mais dolorosas, a ferida da rejeição. E para entrarmos nisto, vamos começar com uma pergunta que até parece saída de um quiz. O que é que a rainha Elsa, do Frozen, lá isolada no seu castelo de gelo, e o Quasimodo, escondido no alto da Catedral de Notre-Dame, têm em comum? Parece que não tem nada a ver um com o outro, não é? Mas acreditem, a resposta toca num ponto que muitos de nós conhecemos bem. É isso mesmo. Ambos, à sua maneira, personificam uma das feridas emocionais mais profundas que existem, a da rejeição. Pensem bem, a Elsa, que se isola para não magoar ninguém e para não ser magoada, e o Quasimodo, que vive nas sombras para fugir dos olhares do mundo. Os dois forgem, isolam-se, tentam ser invisíveis. Tudo para não sentirem aquela dor de serem rejeitados. Ok, então vamos lá perceber isto. De onde é que vem esta ferida? Para conseguirmos entender porquê é que alguém sente esta necessidade de fugir, temos mesmo de ir à raiz do problema. Vamos mergulhar a fundo nesta ferida que não se vê. Bem, a ferida da rejeição é, segundo esta teoria, a primeira e a mais funda de todas. Ela surge muito, muito cedo na nossa vida. Imaginem, desde a concepção até ao primeiro aninho de idade. E normalmente está ligada à forma como nos relacionamos com o progenitor do mesmo sexo. E atenção, isto não é um amor, não é uma mágoa passageira. É uma dor que vai direitinho ao nosso eu, à nossa essência, e que nos faz sentir, bem, que não temos o direito de existir. E esta ideia, eu não tenho o direito de existir, é basicamente a vozinha que fica a tocar em loop na cabeça, lá no fundo, sem que a gente se aperceba. É sentirmos como um erro, sabem? Como se a nossa presença incomodasse. E claro, isto leva a uma autocrítica gigante, a sentirmos que não merecemos amor, que não pertencemos a lado nenhum. Então, como é que o nosso cérebro lida com uma dor assim tão visceral? Bem, ele é esperto. Para nos proteger, o nosso ego constrói uma defesa, quase como uma armadura. E essa armadura tem um nome, é uma máscara. E no caso da ferida da rejeição, a máscara que se cria é a do escapista. O nome diz tudo, não é? É uma estratégia de fuga constante. Quem usa esta máscara vai fazer de tudo para evitar situações sociais, para não dar nas vistas, basicamente fugir de qualquer coisa que possa, mesmo que de longe, fazer lembrar aquela dor original. O lema é desaparecer para não ser rejeitado. E esta máscara, pensem nela como se tivéssemos um corte na mão e metêssemos uma luva por cima. Claro que a luva protege, evita que a gente se magoe mais se tocar em alguma coisa, mas a ferida continua lá, por baixo. A luva não cura nada, só esconde. É exatamente o que a máscara faz. Dá uma sensação de segurança, mas impede que a ferida sare de verdade. Esta distinção é super importante. A ferida é o que se sente por dentro, e eu não tenho valor. A máscara é o que se faz por fora. Tenho de fugir, tenho de me esconder. E o pior é que isto se torna um ciclo vicioso. Quanto mais se foge, mais se acredita que não se é digno de ficar. E quanto mais se acredita nisso, mais se foge, é um ciclo que se alimenta a si mesmo. E como é que podemos reconhecer esta máscara? Há sinais bem concretos, a começar pelo corpo, que tende a ser mais esguio, contraído, quase como se a pessoa quisesse ocupar o mínimo de espaço possível no mundo. Depois, no comportamento, há uma procura enorme pela solidão e uma fuga de situações com muita gente. E, curiosamente, muitas vezes há um perfeccionismo extremo, como se a pessoa tentasse ganhar o direito de ser aceite. Até as palavras que se usam dizem muito. Palavras como nada, inexistente, desaparecer são muito comuns. E a fuga em si pode ser para qualquer lado, para os estudos, para a espiritualidade, para o trabalho ou até, infelizmente, para vícios. Mas o que é que está por trás disto tudo? O que é que alimenta esta necessidade de fugir o tempo todo? Bem, por baixo desta máscara há um medo gigantesco, um verdadeiro terror. É precisamente esse medo que é o motor da máscara do escapista. É ele que a cola à nossa cara e que faz com que fugir pareça a única saída possível. E qual é esse medo? É o pânico. Mas não é um ataque de ansiedade normal, é algo muito mais fundo. É o medo de se desintegrar, de desaparecer a sério. É o terror de confirmar aquela vozinha que diz tu não existes. Essa sensação de perda total de controlo é mas tão avassaladora que a fuga não é uma escolha, é sobrevivência. Mas agora vem a parte boa, porque felizmente nenhuma ferida é uma sentença para a vida. Há sempre um caminho para a cura. E é sobre isso que vamos falar agora. Como é que se pode começar a tirar esta armadura para se viver de uma forma mais
livre e autêntica. E o primeiro passo, talvez o mais importante, é este. A cura não passa por culpar ninguém. Não adianta apontar o dedo aos nossos pais ou ao mundo. A cura começa quando assumimos a responsabilidade pela nossa própria dor, mas com compaixão, com gentileza. É olhar para a nossa ferida, para a nossa máscara e perceber que elas existiram por uma razão. Elas protegeram-nos como sabiam. Então, como é que se faz isto na prática? Podemos pensar em 3 grandes passos. O primeiro, aceitar o nosso direito de existir. Simplesmente isso. Dar-nos permissão para ocupar o nosso espaço, para ter uma opinião, para sermos vistos, mesmo que às vezes pareça que ninguém repara. O segundo passo é o auto-perdão. Perdoarmos por termos carregado esta dor durante tanto tempo e percebermos que, bem, que as outras pessoas também agem a partir das suas próprias feridas. E por fim, o terceiro passo, reconectar com o nosso valor. É começar a desmontar, peça por peça, aquela crença de que não somos suficientes e, no lugar dela, construir uma base forte de amor próprio. E para terminar, fica esta reflexão. A máscara protege, sim, mas o preço a pagar é muito alto. É a desconexão de quem realmente somos. Por isso, a pergunta é: que passo, por mais pequenino que seja, pode ser dado hoje para começar a reconectar com a nossa essência? Lembrem-se sempre disto. Só o facto de reconhecermos a máscara, isso, por si só, já é um passo gigante no caminho da cura.